Atenção para uma das melhores indicações que eu já dei este ano pra vocês aqui na internet. Hoje eu tô aqui a convite do Amazon Prime Video pra contar pra vocês o que eu achei, na verdade, como eu me apaixonei da recém-lançada e já sucesso de audiência série de 8 episódios Little Fires Everywhere. A conversa aqui vai ser sem spoilers, claro, apesar de eu ter que me esforçar muito, que eu queria já falar de umas análises aqui que eu já tive, mas pra garantir que você mantenha a sua curiosidade, porque é uma série com muitos mistérios, então eu não quero ficar entregando muita coisa. Mas o que eu quero te mostrar é como assistir Little Fires Everywhere vai dar continuidade a uns debates de gênero e raciais que a gente já tá tendo agora. Além de, é claro, te mostrar como essa série vai prender o seu fôlego e vai mexer com o seu coração, porque é de série assim que eu gosto. Little Fires Everywhere é uma série muito envolvente, cheia de mistérios, que conta com atuações belíssimas, com ênfase as de Kerry Washington e Reese Witherspoon. Tudo começa com a história de uma família que vive contextos raciais e financeiros muito diferentes, mas que seus caminhos acabam se cruzando, fazendo com que relações se misturam, mistérios comecem a aparecer, coisas comecem a acontecer e a gente fique meio naquela posição de detetive, tentando entender quem fez o que e por que fez o que, motivado, quando, onde. Mas não se engane, porque essa não é uma série que só vai te prender, porque nos primeiros minutos do piloto ele já mostra uma grande casa pegando fogo e a gente tem que passar o resto da série pra tentar entender quem são os culpados. Ela não é só sobre um simples, que não é tão simples, enigma de um crime. Com o passar da trama, a gente não fica preso só a esse inicial enigma. A gente também tem uma viagem muito profunda dentro de relações humanas, impulsos inatos como medo, desejos, sonhos, sei lá, insegurança e várias outras coisas que acontecem no centro de relações raciais e de classe muito complexas e sensíveis. E acaba representando muito as nossas sociedades contemporâneas, para ser mais específica ainda, as sociedades norte-americanas, que é o contexto em que a série se passa. A discussão racial é central, a gente já entende isso e isso não é um spoiler. Afinal, a gente consegue enxergar isso já na comunicação de toda a série, visual e também no trailer. Você pode assistir depois desse vídeo para ter certeza que você precisa ver essa série. Mas logo nos primeiros momentos do enredo, a gente entende que tem ali alguma desavença racial e que esse vai ser o tema da série. E aí isso te coloca algumas pressuposições do caminho que a série vai levar, só que aí, meu amor, aí é quando você cai do cavalo, porque muitas surpresas nos aguardam. Porque a gente vai entendendo que não se trata só de um clássico atrito racial entre uma mulher branca com 4 filhos que vive numa mansão e é casada, rica, e uma mulher negra que é pobre, mãe solo e vive com a filha em um carro. A gente vai entendendo que a série, que Little Fires Everywhere, é sobre como essas histórias, essas relações se entrelaçam de uma maneira muito sensível e perspicaz, trazendo todos que estão ao redor e aparentemente não são relevantes pro centro da trama em algum momento de uma maneira muito genial. E essas relações entre essas famílias e essas pessoas, os personagens que são retratados na série, também não é tão óbvio assim. Isso porque a gente passa grande parte do enredo no escuro, né, sem conseguir enxergar direito as reais motivações por trás de algumas ações de vários dos personagens, fazendo com que algum deles até pareçam um pouco contraditórios, enquanto a gente não entende de fato o que tá por trás. E aí a gente vai começando a entender as reais motivações, dando sentido pra tudo que já aconteceu de uma forma muito bem ligada, né, ao decorrer da trama. E o mais incrível é que depois, quando a gente volta e dá sentido pra tudo que a gente não entendeu no começo, a gente consegue captar essas pequenas respostas, essas motivações talvez que ficaram, né, suspensas nas microexpressões faciais dos personagens. Por isso que a interpretação dessa série, principalmente da Kerry Washington e da Reese Witherspoon, é bárbara, porque você consegue enxergar ali coisas que depois você não enxerga, única e exclusivamente porque elas, né, a postura, a forma como elas olharam, como elas falaram, que deixou confuso em algum momento, depois faz sentido. A história dessa série não é contada só no desdobrar dos fatos, ela é contada no corpo dos personagens, ela é contada na forma como eles lidam com coisas. Tanto é que mesmo no fim dela, existem 1000 abordagens possíveis para sentimentos e relações colocadas ali, né? O que motivou uma pessoa ou outra a fazer tal coisa, porque parece ser tudo muito mais profundo. Porque a construção dos personagens é tão boa que o enredo vai abrindo espaço para a gente imaginar outras motivações partindo daquilo que a gente já conhece. E aí fala, nossa, mas parece ser confuso isso, mas não. A complexidade na relação desses personagens, o fato da gente passar muito tempo sem entender quais são as reais motivações ou o que tá acontecendo ali, porque não tem narração na série, a gente só vê o que a gente vê, né? Faz com que isso se aproxime muito da nossa experiência
cotidiana, né? A gente tem aquilo, a gente interpreta situações e reações com base no que a gente conhece. A gente não sabe a história de uma pessoa, a gente não tem esse narrador onisciente, onipresente o tempo inteiro pra contar o que uma pessoa tá fazendo e por quê, né? A gente interpreta o que a gente vê e a série trabalha muito com isso. Na vida real, a gente vive isso todos os dias, a gente tem que piscar o olho 2 vezes, esfregar pra ter certeza que a gente tá enxergando as coisas como elas são e depois ficar matutando horas pra tentar entender se o que a gente viu era de fato o que a gente viu, se aquele sorriso era um sorriso, ou era um meio sorriso, ou era felicidade, ou era nojo, o que era aquilo, sabe? É muito legal porque aproxima muito a nossa experiência de interpretação da atitude e das motivações do outro. E hoje em dia, na nossa sociedade, em que os mais desconstruídos de nós têm os discursos feministas e antirracistas na ponta da língua, e não necessariamente porque vivem ou porque acreditam nas coisas que estão dizendo, mas porque entenderam que a narrativa anti-opressão é o politicamente correto, e se você quiser ser minimamente digno e respeitado por um meio, né, minimamente letrado e consciente dos problemas sociais, você não pode reproduzir qualquer tipo de coisa. Ou seja, nessa sociedade em que muita gente tem falado e levantado bandeiras, mas a gente de fato não tem como saber se de fato acreditam e fazem o que dizem fazer, os conflitos se intensificam e se sofisticam muito. E às vezes a gente se envolve em relações em que se cria, né, uma ideia ali de um bom comportamento ou de um politicamente correto. E na verdade, consciente ou inconscientemente, às vezes você tem ali a expressão da opressão na sua forma mais básica e rudimentar. Tão básica que a gente até deixa escapar, sabe? Porque a gente tá agindo aqui e discursando outra coisa aqui que confunde um pouco os sentidos. Eu não sei se vocês estão me entendendo, porque eu tô tentando não dar spoiler. É difícil. E esse pra mim é um dos pontos centrais da série, porque é muito contemporâneo, sabe? É sobre como as nossas ações e as nossas motivações e sentimentos contradizem os nossos discursos desconstruídos, contradizem as hashtags empoderadas que a gente posta e a gente não percebe porque é tudo muito recente, sabe? É uma forma de socializar muito sutil e muito contemporânea. De uma forma geral, sem dar spoilers, o que a série, o que Little Fires Everywhere consegue fazer é representar essa reformulação, né, do machismo, a reformulação do racismo, a reformulação de opressões classistas dentro dos discursos teoricamente antirracistas, teoricamente feministas, teoricamente populares e acessíveis, trazendo para o centro do debate não só as diferenças no lidar que gerações diferentes podem ter com essas novas pautas, mas como isso impacta em relações familiares, no contexto escolar, na construção de sonhos e desejos. Não esperem Little Fires Everywhere uma representação clássica maniqueísta, né? Ou seja, que ou é do bem ou é do mal. Não havia uma representação ali clássica do racista e do antirracista, da feminista e do machista. Não era, o racista é muito ruim, ele não tem um lado bom, e o não racista ele é muito bom, e o machista é muito ruim, a feminista é muito boa. Não, tudo se envolve ali, tudo se une e vira uma grande sopa, como é a nossa realidade. Todas as relações são bem pontuadas, sabe? Tipo, não fica em meias palavras o que é ou não é determinadas coisas, mas elas são mais complexas. Você que vive, você vai se enxergar em muitos momentos, em determinados personagens também, e o louco é que talvez você não perceba durante, você não perceba acontecendo, só que depois a trama vai te entregando mais ou menos o que era aquilo, e você achava que era uma coisa e se conectou de uma forma, mas na verdade a história é outra, enfim. Eu precisava... A gente tem que fazer um segundo vídeo, gente, só pra gente fazer o after com os spoilers e as nossas análises de cada cena, de cada quadro daquela série. Enfim, durante a série toda a gente é exposto a uma infinidade de temas que superam, né, que vão muito além das questões raciais. Se fala muito sobre sexualidade, se fala muito sobre classe, se fala muito sobre privilégio, sobre meritocracia, sobre arte, sobre liberdade e muito, muito, muito sobre maternidade. E por isso é uma série belíssima. Little Fires Everywhere é muito delicada e ao mesmo tempo um soco no estômago, ao mesmo tempo, exatamente na mesma cena, tá? E tudo isso regado a muito mistério, né? São olhares, posturas, incômodos, falas, acontecimentos surpreendentes que a gente conhece muito, que a gente tá familiarizado, seja do ponto de vista de quem oprime, ou do oprimido, ou dos dois. Porque a gente às vezes pode ser os dois ao mesmo tempo.
alguns de nós. É por isso que eu me encantei tanto com a série, né? É complexa, é profunda, é extremamente familiar, é sensível, é delicada, é bonita. Os dilemas morais que são gigantescos e absurdos que fazem a gente às vezes ficar em cima do muro sobre defender ou não alguma atitude ou algum personagem, são, por exemplo, embalados por sessões de fotos belíssimas da personagem da Kerry Washington, a Mia, porque eu não falei o nome das duas até agora, né? A personagem da Reese Witherspoon, que são as principais, é a Elena e a da Kerry Washington é a Mia. E elas são incríveis, sensacionais. E a forma como a narrativa se constrói e a forma como a Mia expressa a subjetividade dela pela arte, em meio a tudo que tá acontecendo, ai, é um quentinho no coração. É lindo, sério. E duas personagens que também me encantaram muito foram a Izzy e a Pearl, que são as filhas, né, dessas duas mulheres que têm desejos de vida e liberdade gigantescos envolvidos nessa trama e nessas tretas que não são delas, mas acabam sendo, enfim, e acabam sendo de todo mundo. É lindo, de verdade. E aqui, algumas coisinhas pra vocês se atentarem, porque eu sei que vocês vão assistir essa série logo mais. Fiquem de olho nas relações, não só da Mia com a Elena, mas também das duas com seus filhos e dos filhos com as duas e entre eles, porque as relações secundárias, né, que não são entre as duas principais, são tão complexas e interessantes quanto as delas. Atenção também para o debate feminista na série, que é muito constante em várias esferas, para as peculiaridades das opressões de gênero que inquestionavelmente todas as mulheres na série experienciam, mesmo quando há suposição de só haver ali privilégios, tá? Mas percebam também como essas relações, essas conexões, alianças e dilemas profundamente morais vão se distorcendo, né? E até se desfazendo quando as práticas feministas encontram a racialização. Mais atual é impossível, gente. Mais atual é impossível essa série. E não deixem de notar a beleza, a excepcionalidade da direção de arte dessa série. Percebam os desconfortos e os conflitos que são ativados na observação de um lustre, na aproximação de um carro policial, no choque de uma pintura em cima da lareira ou na constante presença do fogo, mostrando limites e plantando dúvidas na mente da gente telespectador. Eu queria poder falar mais sobre todos os personagens, sobre os plot twists profundos e sutis ao mesmo tempo na construção da subjetividade dos personagens. Eu queria poder falar do final, dos socos no estômago que a gente leva, mesmo quando a gente tá preparado, tá? Quando a gente acha que tá preparado. Mas aí eu ia estar falando demais, justamente porque a coisa mais incrível pra mim de Little Fires Everywhere é ir descobrindo isso conforme o enredo vai te apresentando, pouco a pouco, pra você compreender os personagens de um outro ponto de vista depois. E eu não quero estragar a série pra vocês. E esse é o momento de sair direto daqui e ir pro Amazon Prime Video maratonar Little Fires Everywhere, que tem 30 dias gratuitos, gente, pra você assistir o que você quiser. E depois que expirar, você paga só R$ 9,99 por mês pra continuar assistindo todas as suas séries e filmes favoritos. Vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários pra vocês irem direto pra lá e já assiste pra não pegar spoiler e pra gente torcer pra uma segunda temporada, por favor, Jesus. E depois vem me dizer aqui nos comentários, evitando spoilers ou avisando bem nos spoilers, se você já assistiu também ou se você vai assistir depois volta, o que é que você achou, se você enxergou umas das coisas que eu disse, se você tem outras coisas que você queria acrescentar. No caso, tem muito mais coisas que eu gostaria de acrescentar, mas eu tô com medo de entregar demais o enredo pra vocês. Faz pipoca, pega o lencinho pra não desidratar como eu desidratei no último episódio e eu espero que vocês gostem da dica. Muito obrigada Amazon Prime Video por essa oportunidade incrível de compartilhar todos os desejos, felicidades, choros que eu tive ao assistir Little Fires Everywhere. Um grande beijo, se inscreve no canal, deixa um like e até o próximo vídeo. Tchau!